Vou compartilhar os slides. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Vou colocar aqui tela maior. Qualquer coisa, se parar o compartilhamento, algo acontecer, vocês podem ligar o microfone de vocês e me avisar, tá bom? Eu vou começar essa aula falando sobre a carta do Bert Hellinger sobre as constelações. Que eu acho que essa carta resume bastante o que é esse trabalho, né? E ele diz assim nessa carta: o trabalho das constelações é muito fácil. As pessoas colocam suas famílias, rememoram-na e montam a constelação. O que se vê é uma surpresa para todo mundo, para o cliente e para o terapeuta. Não há método para lidar com isso, exceto que o terapeuta se expõe às imagens que vê, ao quadro que vê e espera por uma ocorrência na alma, por um movimento na alma, e o segue. Existem algumas precondições. A primeira é que o terapeuta não tenha nenhum propósito. Ele não quer curar o cliente, ele não faz esforço nenhum. Ele somente segue o movimento, seja qual for o resultado. Ele não tem medo do que possa vir à tona ou do que as pessoas vão falar. Ele fica fora disso. Ele não procura pelo problema, ele olha para a solução, ele a observa. Se eu, como constelador, procuro o problema, eu me sinto superior. E se eu olho para a solução, eu vou junto com o fluxo, fluímos juntos. É o que conduz à solução, seja ela qual for. Eu não dirijo a alma, eu sigo a alma. E a alma, às vezes, precisa apenas de um pouco de informação sobre sua ideia, sobre sua imagem, sobre seu amor. Ela trabalha por si mesma e não quer muita interferência do terapeuta. Assim, eu não tenho muito trabalho. Não tenho que ser perfeito. Dou só um empurrãozinho. E isso é tudo. Todo o resto é feito pela pessoa. Com isso, o trabalho vem a ser bastante respeitoso para com o cliente. Naturalmente, o trabalho é conduzido por um profundo amor. Mas é um amor estranho, não é um amor preocupado com a pessoa. É um amor por algo maior que rege a pessoa individualmente. E assim, o terapeuta não pode ser distraído por nada que não esteja em harmonia com esse campo maior. E se você tem essa atitude, você pode fazer esse trabalho. É preciso um pouco de informação, mas você não pode aprendê-lo como um método que possa ser reproduzido, como um experimento científico. Você não pode fazer isso com esse tipo de trabalho. Assim é suficiente. E você confia na sua alma, confia na alma do seu paciente, confia nas forças que estão por trás de ambos trabalhando. Não importa o que vocês terão, não importa o que, vocês terão uma surpresa. Esse é o segredo deste trabalho. E este, para quem ainda não viu a fotinho dele, este é o Bert Hellinger, né, quem nos apresentou, quem nos trouxe esse conhecimento todo sistêmico das constelações familiares. Ele foi padre e missionário junto à tribo Zulu, na África do Sul. Foi educador, psicanalista, terapeuta corporal, terapeuta em dinâmica de grupos, terapeuta familiar. E com isso ele desenvolveu
essa ferramenta que, na verdade, é mais do que uma ferramenta terapêutica, ela é uma filosofia de vida, né? É um grande ensinamento. E eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da história do Bert Hellinger. Ele nasceu em dia 16 de dezembro de 1925. Alguém está me mandando mensagem aqui? Deixa eu ver aqui a mensagem. Bom, o slide não mudou. Deixa eu ver aqui, está pausado. Espera aí que eu vou voltar no slide. Mudou agora? Agora tá. Então, ele nasceu. Deixa eu ver aqui o que colocaram. Legal. Então, ele nasceu dia 16 de dezembro de 1925, na Alemanha, em uma família católica, e aos 10 anos ele foi enviado para o monastério católico escolar para estudar. Aos 17 anos, ele tornou-se soldado e vivenciou as realidades de combate militar. Aos 20, entrou numa ordem religiosa católica, foi padre, missionário junto dos Zulus na África do Sul, e 25 anos depois, início dos anos 70, ele começou os seus estudos em psicanálise. Foi educador, psicanalista, terapeuta corporal, terapeuta em dinâmica de grupos, terapeuta familiar, e teve toda uma experiência de vida e sabedoria, as quais se transmitem ao seu trabalho, né? Ao trabalho que a gente faz com as constelações familiares. Ele deixou este nosso plano em 2019, dia 19 de setembro, próximo de completar 94 anos, e as suas descobertas e conhecimentos seguem vivos até hoje, através da sua esposa, da Sophie Hellinger, né, o instituto dele, e também através de todos os terapeutas, os consteladores que tomaram do seu conhecimento. Né, e que a gente também tem a oportunidade de passar isso adiante, porque é um conhecimento muito rico, muito útil. Então vamos lá, o que é constelação familiar? Todo mundo aqui já constelou, já experimentou um pouquinho desse campo? Tem alguém aqui que nunca participou de constelação, nunca sentiu esse campo? Todo mundo já constelou? Fica mais fácil, então, de explicar. Deixa eu abrir aqui o nosso bate-papo. Viviane já participou. Quando tiver oportunidade, Viviane, constela. Você vai perceber o efeito da constelação numa profundidade ainda maior do que participar. No curso de formação, a gente constela o tempo todo, né? A formação toda para a gente se alinhar. Bom, quando a gente nasce numa família, a gente não herda só o nosso patrimônio genético, mas a gente também herda uns sistemas de crenças, esquemas de comportamento, né? Tudo que a nossa família de origem viveu e a tudo que ela está ligado, quando a gente nasce, a gente herda tudo isso. Inclusive as histórias que ficaram inacabadas, interrompidas, né? Tudo o que aconteceu lá atrás, né, no nosso passado, com os nossos antepassados, né, no nosso passado ancestral, abriu caminho para que a gente pudesse chegar, né? Então, isso influencia no nosso viver, nas nossas decisões
quer a gente tenha consciência disso ou não, né? A nossa família é um campo de energia do qual nós evoluímos. A gente evolui através de todo esse campo de informação, né? Cada um, desde o seu nascimento, ocupa um lugar único na família. E é a partir desse lugar que a gente se desenvolve. As bênçãos de vida a gente só toma quando a gente está no nosso lugar, né? A gente só se desenvolve, a gente só pode crescer se a gente está no nosso lugar, né? E todos os membros de uma família têm uma função, têm uma razão de existir naquela família, né? Isso vai além dos nossos valores morais e culturais, né? Todos estão ali por uma justa razão, né? E as constelações, elas nos dão a oportunidade da gente compreender esses esquemas de comportamento, de crenças, essas relações, né, com a nossa família, principalmente, mas também com todas as nossas relações, né, com a vida, principalmente, num nível muito mais profundo, num nível muito profundo. Né? As constelações permitem que a gente se liberte desses esquemas que impedem a gente de viver a nossa vida com plenitude. Né? A gente ajuda a gente a se liberar daqueles esquemas que dificultam o nosso fluir em paz, né? Fluir com leveza a vida, com felicidade. Né? E como é que elas acontecem, né? As constelações, elas ocorrem dentro de um campo de energia que a gente chama de campo quântico. É um campo de informações. A gente acessa essas informações através da constelação, né? E o constelador, no curso, ele é preparado para fazer essa leitura do campo, né? Seja através das sensações que o cliente vai descrevendo, ou seja, através dos movimentos do corpo, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de constelação, tá? E esse processo fenomenológico, né, pode ser explicado pela física quântica, que demonstra o princípio universal da não localidade da mente. Passado, presente e futuro acontecem simultaneamente neste campo. Por isso que numa constelação a gente consegue acessar essas informações num nível profundo, né? Porque o que ficou interrompido e inacabado lá no passado atua no presente. E através desse acesso a esse campo a gente consegue identificar, né, que movimento que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo que faz com que eu atraia, esteja repetindo essa dor, essa situação difícil, ou tenha atraído esse sofrimento para minha vida. Né? A gente consegue acessar passado, presente e futuro simultaneamente. Né? Nossos pensamentos e emoções são pura energia que circula, né? E como uma onda de rádio e televisão, uma frequência, né? E podem ser captados à distância por outras pessoas com a mesma vibração. Sendo constituídos de energias, não estão ligados nem ao tempo e nem à matéria. Né? É como uma frequência, como uma frequência de rádio de TV. Né? Essa ligação, esses vínculos, essa sintonia, independe da presença, né? Isso explica porque também a gente consegue acessar informações nesse campo de pessoas que já morreram, né? Dos mortos, dos nossos antepassados que já morreram. Também é possível acessar essas informações através da constelação. Nós vibramos em frequências energéticas e frequentemente podemos vibrar na mesma frequência de conflitos mal resolvidos no passado. É por isso que a gente se emaranha, acaba dando nó, né? Emperrando o nosso fluir, porque a gente
vibra, pode ser que aconteça algo no nosso presente e a gente passa a vibrar uma frequência semelhante ao que já aconteceu no passado, né? E aí a gente se liga a essa informação. As constelações quânticas. Em 2015, eu conheci uma mestre de constelação, que foi minha professora, e me ensinou muito, que é também a base do curso que eu vou passar para vocês, que são as constelações quânticas. Ela chama Brigitte. E a Brigitte me trouxe essa visão da física quântica nas constelações, em que o paradigma quântico diz assim: tudo é energia, né? A informação não conhece tempo nem espaço. A ressonância influencia tudo, passado, futuro, presente, acontece simultaneamente. O observador compassivo transforma o observado, o objeto que está sendo observado, e ao mesmo tempo se transforma a partícula, retorna à onda quando ela não é mais observada, né? Que são as ondas de probabilidades, e essas ondas se materializarão de novo quando elas forem observadas novamente, né? E aí, através desse olhar, eu aprendi algumas frases, porque na constelação a gente utiliza frases que trazem descobertas para aquela pessoa que está constelando, e também tem as frases que nos liberam, que traz a liberação para aquela pessoa que está constelando, né? E aí a gente aprende, que é o que eu ensino através do meu curso, frases de efeito quântico, que é quando nos traz a consciência para a realidade presente, né? Para essa observação compassiva, sem julgamento, apenas constata o que é, né? Apenas olha para a realidade, vai além da intenção, vai além desse julgamento, né? Para que essa partícula possa retornar à onda, possa haver uma transformação, né? Essa neutralidade energética que possibilita o acesso a um campo vasto das infinitas possibilidades, né? De um campo maior de probabilidades. A gente tem observado, né? O Bert Hellinger nos trouxe isso, e cada vez que a gente faz constelações, a gente vê o quanto isso se constata na realidade, né? Quando o cliente ele se despede do passado e se entrega à vida como ela é, ele se rende a um campo superior de energia onde tudo é possível e permite que sua vida seja transformada. Né? Quem já participou dos meus workshops e participa, ouve muito a gente falar sobre aceitar a vida como ela é, dizer sim à vida como ela é, né? Somente quando a gente consegue estar nessa postura, né? Essa postura é interna, né? Não é só a falado, né? Não é só um pensamento, é interna, é uma postura interna de verdade, né? Quando a gente se entrega a essa postura, esse nível, quando a gente consegue chegar nesse nível de aceitação da realidade como é, aí a gente permite que a vida seja transformada. Por isso que algumas pessoas fazem constelação e obtêm um resultado, uma transformação muito rápida após a sua constelação, e tem pessoas que vão colher essa cura ou essa transformação um pouco depois, né, mais tarde, porque depende muito do quanto aquela pessoa que está constelando aceita aquela realidade que ela está vivendo, né? A transformação é proporcional à nossa aceitação da realidade como é, porque a realidade, ela existe por alguma razão, né? E quando a gente entende essa razão, fica mais fácil de aceitar,
né? Porque nada é de todo ruim. Quando a gente consegue entender, compreender, na verdade, né? Quando a gente consegue compreender o propósito daquilo ser assim, né? Por que que essa dor existe? Por que que esse sofrimento está aí? Por que que eu atraí isso? Aí fica mais fácil de aceitar, né? E aí a transformação acontece. E a constelação nos ajuda muito a ter essa compreensão. Sintonia com a vida. Estar em sintonia com a vida é dizer sim para a vida como ela é agradecer a vida como é, e isso produz um salto quântico em nossas vidas, produz a cura. O sim e o agradecimento são forças que curam nossas vidas, né? Então, quando a gente se permite ou atinge, né, chega nesse nível de aceitação, né, quando a gente diz esse sim interno para a vida como ela é, a gente produz esse salto quântico. O salto quântico nada mais é quando a gente consegue integrar duas polaridades, né? O, o, o ruim não é de todo ruim, ele está trazendo algo também, né? Onde tem medo, tem coragem, onde tem um desafio, ali tem um grande ensinamento, tem uma grande consciência para todos. E quando a gente diz sim, a gente se permite acessar isso, essa informação, né? Isso nos dá força, né? Esse agradecimento nos dá força que curam não só as nossas vidas, mas por ressonância curamos também todo o nosso sistema, inclusive os descendentes, aqueles que ainda vão chegar, né? Porque a gente está acessando esse campo quântico que é atemporal, né? Presente, passado, presente e futuro acontecem simultaneamente nesse campo. Em nossa vida, as coisas mudam quando deixamos de olhar para o problema, quando o aceitamos plenamente para depois soltá-lo. Deixar de pensar nele, abrir-nos à vida como ela é, a partir da aceitação incondicional, do agradecimento e do respeito. Aí o problema pode se transformar em outra probabilidade, sempre melhor para todos que a anterior, né? Quando a gente só tem olhos para o problema, quando a gente só está focando na dor, a gente cega, a gente fica cego para as outras possibilidades, para outros caminhos, né? Que existem. Né? A vida é um campo vasto de infinitas possibilidades. Só que se a gente fica preso na dor, a gente não consegue ver. Né? O problema, ele sempre nos leva, toda a crise sempre nos leva para um caminho de transformação, para um caminho de evolução, um caminho de crescimento. E a gente só consegue descobrir, entender esse caminho quando a gente estende o nosso olhar, né? O que está além do problema? O que esse problema está querendo mostrar? Quando a gente se abre para isso, né, a gente consegue acessar esse campo de infinitas possibilidades, né, que a gente na constelação também chama de vazio criador. Tipos de constelação. As constelações elas podem ser feitas individualmente, né, ou no grupo. Aqui tem os bonequinhos, né? A gente pode ir nas constelações individual. Eu particularmente não uso os bonecos para constelar, mas sim para trazer um retrato da intrincação do cliente, né? Eu trabalho com as novas constelações e o meu curso é voltado para as novas constelações, em que a constelação acontece através do movimento, o movimento do corpo, ou através do movimento que o cliente sente quando ele visualiza e sente esse movimento dentro dele, né? Mas
Às vezes eu utilizo os bonecos para tirar um retrato da intrincação, né? Mas existem consteladores que trabalham, constelam através dos bonecos. Então, nas constelações individuais, a gente pode utilizar diversas ferramentas para acessar esse campo do cliente quando só está o constelador e o cliente, né? Os bonecos, âncoras, objetos, né? Almofadas que representem esses membros do sistema do cliente ou o tema do cliente, ou através da visualização, né? Tem também constelações com cavalos, tem constelações com pedras, cristais, com fotos, né? Cada constelador, durante o curso, ele vai desenvolvendo o seu modo de constelar individualmente, né? E nas constelações em grupo, a gente utiliza os representantes, que são pessoas que se disponibilizam para trazer a informação do campo para o constelador fazer a leitura. Então, através do movimento desses representantes, o constelador ele consegue ler, né? Durante o curso ele é treinado para observar e fazer a leitura desse campo através das sensações e dos movimentos dos representantes, né? Essa fotinho aqui é, inclusive, um dos nossos últimos módulos dessa turma que se formou agora em dezembro, aqui no Instituto Corpo e Mente. Aqui eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, né? Nas constelações individuais, a gente utiliza âncoras, movimento do corpo, imagens mentais, bonecos, pedras, para trazer a informação do campo e o movimento necessário para a solução. E nas constelações em grupo, as pessoas que participam do grupo são escolhidas para representarem o tema ou membros do sistema familiar da pessoa que irá constelar e, através dos seus movimentos e sensações, as informações do campo são reveladas. E nas constelações, a gente utiliza as frases, né? Como eu disse ali no início, as frases de solução, as frases que levam o campo em busca da solução para aquela questão que o cliente trouxe para ser trabalhada, né? Muitas vezes, durante as constelações, se faz necessário o uso de frases, as quais nos colocam em sintonia com algo ou alguém. Nas constelações, utilizamos duas espécies de frase de solução: as que descobrem um vínculo de destino e as que desatam um vínculo de destino. Essas frases tocam e comovem a alma, trazendo movimentos que curam. Oi? Alguém falou comigo? Não? Vou seguir então. As frases descobridoras. As frases descobridoras têm um efeito liberador, porque nelas vem a luz numa vivência de espanto, muitas vezes muito tocante. O vínculo de destino que até agora determinou a vida daquela pessoa que está constelando, e porque elas exprimem a concordância com o amor que causou a vinculação ao destino. Por exemplo, eu por você, que é quando a gente faz uma constelação e o cliente ele percebe que ele está pagando no lugar de alguém, ou ele está ocupando o lugar de alguém, né? Eu por você, né? Ou ele está sofrendo no lugar de alguém, está adoecendo no lugar de alguém. Ou mamãe, por amor a você, vou encontrar a sua irmã na morte, então você pode ficar com o papai. A gente vê nas constelações que principalmente nos relacionamentos de casal, os relacionamentos eles só estão em harmonia e fluem bem quando ambos estão na vida.
né? Então, quando se perde alguém muito querido, ou alguém que está na exclusão, ou esse luto não foi feito, ou o destino desse ancestral não foi aceito, inconscientemente essa pessoa se vincula a este morto, né? Segue, é como se parte dela estivesse seguindo este ancestral morto, esse ancestral na morte, né? E aí fica indisponível, essa parte fica indisponível para a relação de casal. E os filhos olham para aquilo que os pais ainda não conseguem olhar, não conseguem ver. Os filhos veem aquilo que os pais não veem, né? Por amor cego ou por fidelidade, os filhos, por amor aos pais, fazem isso por eles, né? Então, por isso vem essa frase, né? Mamãe, por amor a você, eu vou encontrar a sua irmã na morte. Então, eu fico lá com ela na morte para que você esteja na vida com o papai. Né? E um filho ou uma filha que se propõe inconscientemente, tudo isso é uma dinâmica oculta, tá? Então, um filho, uma filha que se propõe a essa dinâmica, que está vivendo essa dinâmica, fica indisponível para o próprio relacionamento, porque vai para a morte também. E não libera essa mãe, né? Esse amor cego, essa intenção inconsciente de ir para a morte para liberar a mãe, não libera, ficam os dois lá, né? E aí vai passando esse emaranhamento vai passando de geração para geração. Já as frases que liberam, né, depois que vem a descoberta, né? Puxa, eu não estou vivendo no meu lugar, eu não sou a primeira, eu sou a segunda, teve um aborto depois de mim, né? Quando vem essas frases que trazem essa descoberta, o constelador às vezes faz necessário, sente a necessidade de usar frases que liberam, né? São frases que honram o destino daquelas pessoas conectadas, né? Contemplam o seu amor e deixam o destino com aqueles que o devem carregar, né? E geralmente já o carregaram, já estava carregando, né? Porque quando um descendente decide inconscientemente carregar o peso de um ancestral, não libera esse ancestral do peso, carregam os dois o mesmo peso, né? E ainda essa intenção do descendente de carregar o peso do ancestral acaba por tirar a dignidade, né? O sistema sente como um desrespeito ao antepassado, né? Como se fosse uma interferência muito grande, né? Por isso causa um peso ainda maior para quem o carrega. Assim, uma filha poderia dizer à noiva abandonada por seu pai, por exemplo: vejo a sua dor, mas não posso tirá-la de você. Tenho que deixar sua dor e sua raiva com você e com o papai. Ou uma frase mais curta que resume isso, né? Você por você, eu por mim. É como se entregasse essa relação que o pai teve com uma outra mulher para eles resolverem, né? Mas o amor cego da criança acaba por tentar resolver aquilo que ficou inacabado lá atrás. As três consciências dentro da constelação, das constelações familiares, né? O Bert Hellinger nos trouxe o conhecimento de três campos espirituais de consciência, que é a consciência pessoal, a consciência de grupo e a consciência universal ou a consciência espiritual, que é a consciência maior. Cada uma dessas consciências tem o seu alcance, tem o seu modo de funcionar, suas leis, suas ordens, né, suas regras, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. A pessoal, a consciência pessoal, ela é regida pela dinâmica culpa e inocência.
e permeia conceitos de moralidade, o que é moral e imoral, o que é aceito na sociedade ou na família ou o que não é, né? Baseado no que é certo ou no que é errado. Essa consciência ela está diretamente ligada aos valores familiares e à educação que foi recebida, né? Esses valores familiares e a educação que a gente recebe lá na infância molda essa nossa consciência pessoal. Quando a gente estiver fazendo algo que é permitido, né, na nossa família, que faz parte da educação que a gente recebeu, a gente está na inocência, a gente se sente bem em fazer. Quando a gente faz algo diferente disso, a gente sente a culpa, né? A gente teve um workshop, inclusive o último workshop que eu fiz na semana passada foi lidando com a culpa, a gente falou bastante dessa consciência. A consciência do grupo, ela deixa de ser pessoal e ela passa a ligar ao grupo ao qual pertencemos, né? Cada grupo tem a sua consciência, né? A gente faz parte de vários grupos, né? A gente faz parte do grupo familiar, que é o que tem mais força sobre nós, mas a gente também tem a consciência de grupo do nosso trabalho, da empresa, dos amigos, dos de alguma instituição que a gente faça parte, né? Todas essas consciências atuam sobre o grupo, né? Para preservação daquele grupo. Então, ela tem aquelas leis próprias do grupo, que é permitido ou não do grupo, né? Ela tem, aqui se faz presente um poder de atuação inconsciente, que é o poder da alma de cada grupo. E esse poder, ele cobra qualquer desrespeito com o grupo em relação às forças de vínculo, compensação e ordem, né? O poder da consciência do grupo é maior do que a consciência pessoal, né? Então, quando eu chego para um grupo com a minha consciência pessoal, quem tem mais força ali naquele grupo é a consciência do grupo. Tem mais força sobre a consciência do grupo do que a minha consciência pessoal naquele grupo. E essa consciência de grupo, ela vai além das consequências individuais ou questões de justiça. Para ela não importa se é justo, né, quem é que vai pagar, né? Ela vai agir para preservar aquele grupo, para preservar a existência daquele grupo. Então, quem estiver fazendo algo que não esteja de acordo com o que a alma desse grupo quer e deseja, vai ser banido do grupo, vai sentir culpa, né? Vai se sentir fora. Esteja justo na consciência pessoal ou não, né? A consciência do grupo tem mais força. E a consciência espiritual, ela tem força sobre a consciência pessoal e sobre a consciência de grupo. E ela está em sintonia com o amor do espírito, né? Essa consciência espiritual. Para o amor do espírito, não é o amor romantizado, é o amor do espírito, é aquele amor que ama a todos como são, pelo simples fato de tudo e de todos existirem, né? Para o amor do espírito não existe mais ou menos pertencimento, nenhum direito maior ou menor de pertencer. Para ele nada vai mais além do existir presente. O amor do espírito se mantém em movimento criador, presente em tudo. Tudo tem uma justa razão de existir. Tudo precisa ser respeitado e visto tal como é. É nessa consciência que as constelações, que a gente trabalha com as constelações familiares, né? Porque essa consciência em união, né, em preservação do amor do espírito, ela é justa com todos no sentido de tudo tem um motivo de existir.
Nada é por acaso, tudo tem um propósito. E a nossa consciência pessoal e a consciência de grupo, ela é restrita. A gente não consegue acessar essa causa, né, da existência de tudo. Por isso ela precisa, ela atua sobre a consciência pessoal e a consciência de grupo, para que todos tenham o direito de pertencer, para que tudo que veio antes seja respeitado, para que todos sejam vistos e respeitados, e para que tudo esteja em equilíbrio, né? No dar e no receber. As 3 leis que o Bert Hellinger descobriu, as leis universais, que são as leis que a gente trabalha nas constelações, que eu vou falar daqui a pouquinho, ela é regida, movimentada pelo amor do espírito. São as ordens do amor, né? O Bert Hellinger nos apresentou essas 3 leis, que devem ser respeitadas para que haja harmonia dentro do sistema. São as ordens do amor. Lei do pertencimento, lei da precedência e a lei do equilíbrio. A lei do pertencimento. A primeira é a lei do pertencimento, segundo a qual cada grupo social se mantém vinculado em decorrência de suas crenças mantidas pelas normas e pelos vínculos entre os membros. Né? Na lei do pertencimento, tudo é aquilo que eu tinha falado antes. Tudo tem um motivo de existir. Tudo pertence a esse, foi pensado e criado por algo maior. Tem uma função, a existência de tudo tem uma função. E fará falta se deixar de existir, né? Por isso que quando alguém é banido ou excluído ou desrespeitado ou não é visto e nem honrado, gera uma tensão no sistema. Né? Essa consciência espiritual, essa consciência maior, vai mostrar aquele que está sendo excluído, aquilo que foi excluído, para trazer ele de volta, né? Porque é necessário. Foi criado e pensado por algo maior, então é necessário. A segunda lei é a lei da precedência, onde aqueles que chegaram antes, cronologicamente, prevalecem sobre os que chegaram depois. Nessa lei, os mais velhos são hierarquicamente superiores aos mais novos. Essa lei define que aquele que entra primeiro em um sistema tem a prevalência e exerce direitos sobre os que entraram depois, pois dentro de um sistema existe uma hierarquia, uma ordem a ser respeitada e cada um tem o seu lugar, contribuindo para a evolução do mesmo, né, se estiver no lugar que lhe cabe. Né? Aqui parte do princípio de que o passado, tudo que os nossos antepassados viveram, tudo que eles escolheram, gerou consequências, gerou movimentos que nos fez criar, né? Que chegou até nós, que nos criou a vida, que nos possibilitou a vinda, né? Por isso que precisamos, devemos isso ao passado, a gente deve isso a eles. Né? Se os nossos pais não tivessem se escolhido, por exemplo, nós não seríamos nós, né? Porque metade de nós é pai e a outra metade é mãe. Então, se não fosse esse pai e essa mãe, não seria. Se não fosse minha mãe e meu pai, não seria eu, né? Por isso que essa lei da precedência, ela é importante. Então, todo passado que não é honrado, todo passado que é desrespeitado, que não é visto, tudo aquilo que foi importante, né, precisa ser honrado e agradecido, respeitado. Né? Os relacionamentos anteriores, né, o relacionamento atual só existe porque houveram relações anteriores e aconteceu o que aconteceu para liberar esse casal para ser hoje um casal.
né? Então, os parceiros e as parceiras que vieram antes precisam ser honrados, né? Porque esse relacionamento só existe porque houve uma permissão para isso, e essa permissão foi dada pelo passado. Então, é essa lei da precedência. E a lei do equilíbrio, que é a terceira lei, trata-se do equilíbrio entre o dar e o receber e está a serviço da troca nas relações. Necessitamos manter esse equilíbrio em nossas relações, pois é no equilíbrio entre o dar e receber que uma relação encontra harmonia, né? Numa relação em que só uma parte dá, né, a relação fica em desequilíbrio, porque aqui atua também a culpa, a dinâmica da culpa e inocência. Quando existe o credor, né, aquele que dá algo, ele fica numa postura, numa posição de conforto. Ele é credor, ele está numa inocência. E pela lei da natureza, né, existe a lei do retorno. Se eu dou, vai ter um retorno, algo em troca, eu vou receber algo em troca. Então é confortável essa postura. Quando eu recebo, eu fico numa posição desconfortável, porque eu serei movida a retribuir isso de alguma forma, a dar de alguma forma. E para uma relação ir bem, os dois precisam ter essa função. Isso alimenta a relação, para que não haja só um superior, só um nessa posição de dar, só um credor, né? Aquele que só recebe fica numa posição de inferioridade, fica na dependência. Ele precisa dar também, né? Assim vai bem. Mas é com muita frequência, é muito comum a gente transgredir essa lei do equilíbrio, né? Porque é mais confortável dar do que receber. E cada pessoa tem um único lugar possível no sistema, na família. Quer a gente goste dele, desse lugar ou não. E esse é o lugar em que fluem todas as bondades da vida, todas as bênçãos, né? Força, sucesso, saúde, amor, a gente só sente, a gente só recebe tudo isso se a gente estiver do nosso lugar. Seja lugar de primeira filha dos nossos pais, primeira filha dos pais, ou segunda, ou terceira, ou quarta. Se a gente estiver vivendo o lugar dos nossos avós, ou de um dos nossos pais, ou de um irmão que morreu, né, um irmão que veio antes e que morreu natimorto ou foi abortado, a gente tem dificuldade de acessar essas forças. A gente tem dificuldade de acessar o sucesso, de ter saúde, de sentir o amor. Muitas vezes nós não nos sentimos nem vistos quando a gente não está vivendo do nosso lugar, né? Enquanto que fora do seu lugar, as consequências é imediata, é dura, a pessoa já não tem acesso a essas bondades, né? Com frequência, o respeito à ordem leva até a morte, doenças graves, acidentes mortais, porque se eu estou vivendo, por exemplo, no lugar de um irmão que morreu, né? Morte precoce ou foi abortado, espontâneo ou provocado, eu estou vivendo um lugar onde a frequência e a energia é de morte. Então, eu vou ter dificuldade de viver. Eu não estou na vida, estou vivendo na morte. E como consequência a esse desrespeito, essa transgressão dessa ordem, eu vou viver essa energia, né? Quando eu estou na energia de morte, nada flui, tudo é muito difícil, não nasce, morre, né? Vêm as doenças graves, os acidentes mortais, né? E geralmente, muita sensação de exclusão, de não pertencer, de não fazer parte daquela família.
A ordem, ela cria a conexão. O crescimento pessoal ou espiritual só pode acontecer na pessoa que está na ordem, que está em seu lugar. Enquanto não estiver em seu lugar, a pessoa não se conecta com a realidade, nem se conecta com o amor do espírito, e se cria um mundo espiritual que nada mais é do que a substituição dos pais que ela não tomou, né? Quando a gente está em desordem no nosso sistema, a gente tem dificuldade de crescer, né? A gente vive uma dependência, né? Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de ter o próprio sustento, de ter o seu trabalho, ela vive sempre dependendo dos pais ou de alguém, né? Ela não, se ela está em desordem, se ela não está no lugar dela, ela não tem força para crescer e para viver, para seguir a própria vida, né? E aí ela acaba por viver fora da realidade, ela acaba vivendo uma ilusão. A gente vê muito isso nas pessoas que são fanáticas, né? Nas pessoas que têm os seus ídolos, né? Ou as pessoas que são fanáticas, inclusive os fanáticos religiosos, que acabam trazendo substitutos para esses pais, né? Algumas pessoas até buscam essa substituição, inclusive nas drogas, né? Nos vícios, na compulsão, porque ela não tem força. Quando ela está em desordem, ela não tem força para fluir com a vida. E a constelação ajuda a gente a identificar onde é que lei está transgredida, onde é que a ordem se perdeu, e aí voltar, né, a essa ordem, né, a voltar a essa conexão. Quando a ordem se perde, uma força maior se moverá para trazer a ordem que se perdeu, para trazer aquele que foi excluído e para compensar o que está em desequilíbrio, né? Uma força maior vai mover para trazer de volta, alinhar de volta essas três leis universais, né? E é para isso que servem as constelações, né? Para nos trazer toda essa consciência dessa dinâmica oculta que está por trás das dificuldades que a gente frequentemente sente de fluir com a vida, de resolver alguma questão. Então, quando alguém busca um constelador para constelar, ele quer resolver, ele não aguenta mais repetir aquela mesma história, né? Às vezes são histórias que ele está repetindo até dos avós, dos bisavós, né? Dificuldades de conseguir um sucesso, dificuldade de ser feliz num relacionamento, né? E a constelação mostra que ordem que se perdeu, onde foi transgredido, onde é que, o que falta para fluir novamente na vida, o que está em desconexão, né? Ou que fidelidade eu estou carregando, que peso eu carrego, que lugar que eu estou vivendo, né? E o curso de constelação dá esse embasamento para nós. Agora eu vou abrir esse espaço para para vocês fazerem perguntas de tudo que eu falei, né? Perguntas, compartilhar, falar sobre essas constelações e essas leis e essas ordens, ou também sobre o curso. Eu estou aberta aqui para compartilhar mais desse conhecimento com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Alguma dúvida? Ô, Cris, eu tenho uma pergunta. Oi, Viviane. No caso, quando você falou da parte da constelação de fazer com bonecos, por exemplo, né? Isso seria quando tá distante, né? Que nem você tá aí, eu tô aqui, eu quero constelar com você. Aí poderia fazer dessa maneira, é isso?
Não necessariamente, você pode utilizar os bonecos também numa sessão individual presencial. Tá. Mas aí você falou que você realmente, assim, que geralmente, quer dizer, você não utiliza. Não, porque eu trabalho com as novas constelações, né? No Tá. curso, a gente vai falar um pouquinho sobre as novas constelações. Aham. Até mais ou menos em 2012, se eu não me engano, 2011, 2012, existia um outro modo de constelar, em que tinha uma Uhum. interferência maior do constelador, né? Geralmente o constelador ele movia os representantes, ele interferia mais, né? Falava mais frases, os representantes inclusive falavam durante as constelações. E de um tempo para cá, de 2012 para cá, o Bert Hellinger começou a observar um novo modo de constelar, que ele chamou das novas constelações, onde o constelador ele não interfere tanto, né? Ele usa menos frase, ele já não move mais os representantes seguem o próprio impulso, né? E os Uhum. bonecos, eles são estáticos, eles não têm movimento. Nas novas É. constelações, o constelador ele faz a leitura através do movimento, né? Ou do movimento interno que o cliente está sentindo, ou através do movimento do próprio corpo do cliente, né? Seja em grupo ou individual. Então, por isso que eu trabalho com as novas constelações, eu não trabalho com os bonecos, por ser estáticos. Mas Tá. tem constelador, tem cursos, tem estudos, né? De consteladores que já desenvolveram outros tipos de trabalho com bonecos, tem trabalhos de bonecos que são feitos, inclusive, em EVA, né? Que são as constelações com os bonecos na água, que tem, já tem um movimento, né? Mas eu não ensino esse constelar com os bonecos. Eu ensino a minha forma de constelar com os bonecos, que é só um retrato da intrincação. A constelação mesmo é através das novas constelações, o movimento do corpo ou a visualização, o movimento interno do cliente, Entendi. né? Mas esse curso que eu ofereço, ele é completo, ele é um nível avançado, né? Então, depois que você terminar se você decidir fazer um curso de formação após o término desses 10 módulos, você pode fazer cursos menores de especializações, né? Ou do direito sistêmico, ou com os bonecos. E é até bom que façam muitos cursos para colher um pouquinho do conhecimento de cada constelador, né? Porque cada um tem o Uhum. seu modo de constelar, e assim, você colhendo esses conhecimentos, você vai depois desenvolver o seu modo de constelar. Entendi. Aham. Você vai falar um pouco do seu curso? Vou, né? O curso ele começa agora. Eu tô com dois formatos de curso, o online e o presencial, né? Depois, quem tiver mais interesse, me chama no WhatsApp, né? Eu acho que aqui todo mundo já deve ter o meu contato, recebeu por e-mail, né? Que aí eu mando um arquivo com todo o cronograma, as datas, os valores do curso. Ele vai começar, o online começa dia 23 de janeiro e o presencial um final de semana depois, no dia 30 de janeiro. O presencial acontece aqui em Campinas, é um final de semana tem uma diferença, né, do online e do presencial. No presencial é um final de semana por mês, um sábado e um domingo. E o online é um sábado o dia todo e tem os workshops a cada 15 dias, que também tem no presencial, né? Então, todo workshop que eu faço a cada 15 dias, os meus alunos eles podem participar dos workshops sem o custo do workshop, né? E eu recomendo também que assistem vários workshops de outros profissionais também, porque isso compõe a formação, né, para a gente trazer para as aulas, para esclarecer dúvidas e conteúdo. E tem também a supervisão, que vai acontecer em uma terça-feira por mês, tá? A carga horária é de 200 horas,
a carga horária total. E para quem está aqui nessa aula assistindo comigo, se fechar até sexta-feira, as bolsas já tinham encerrado, eu estava dando uma bolsa de desconto de 40%. Encerrou no dia 11 de dezembro, na sexta-feira passada. Então, vocês aqui, eu já estou com o nome de todos os inscritos, então eu disponibilizo a bolsa quem fechar até, tanto o online quanto o presencial até sexta. Então, eu abro de novo a bolsa aí para vocês. Aí tem uma bolsa de 40% de desconto para os dois. Tá? Aí, mais informações tem lá, tudo detalhado, as datas, o conteúdo programático, ele é bem extenso, né? Tem a sugestão de leituras, né? O curso é bem dinâmico, ele tem a parte dos slides e apostila e apostilado, né? São 9 apostilas, só o último módulo que não tem apostila, porque é um resumo a integração de tudo que a gente estudou o ano todo, né? Então, são 9 apostilas. A gente faz bastante exercício sistêmico, bastante constelação. E além da gente aprender uma ferramenta para quem quer esse conhecimento para atuar como constelador, a gente também tem pessoas que fazem, eu tive alunos que fizeram para autoconhecimento, né? Inclusive, essa semana, uma aluna, essa que se formou agora, mandou um depoimento para mim, dizendo que a intenção dela era fazer o curso só para autoconhecimento, mas ela mudou de ideia, ela sente que tem um chamado aí para atuar com as constelações, né? E eu acho que o universo deve agradecer muito, porque tem muita gente precisando, né, desse olhar sistêmico para ajudar a gente a aceitar, né, aquilo que a gente tem dificuldade de aceitar para transformar em nossa vida. Então, ele é bastante dinâmico, ele é bem... a gente tem bastante exercício, bastante conteúdo para a gente trabalhar, para se reequilibrar, para até evitar a transferência e a contra-transferência na hora de a gente atender alguém, né? O terapeuta, ele só leva o paciente dele, o cliente dele, onde ele já foi, né? Então, o curso é todo esse processo de autoconhecimento também. Ô, Cris, Oi, Renata. você disse que as aulas são de sábado no online também, o dia inteiro, é isso? Sim, as aulas Ah, no online, elas serão aos sábados, o dia todo ao vivo, mas eu vou gravar, né? Vou gravar e vou disponibilizar para aqueles que não puderem assistir. Mas é interessante participar no ao vivo, porque vai ter exercício ali na hora. Então, no online existem as salas simultâneas, né? Onde a gente vai fazer a separação em grupo, trabalhos em grupos, ou trabalhos em trio, ou em dupla. E ali nesses exercícios, a gente vai fazer os exercícios de constelação. Então, até é legal, pode assistir depois, né? Mas participar ali ao vivo e se trabalhar ali na hora, o resultado é outro. Mas perder um sim. sábado ou outro não tem problema, pode assistir a aula gravada e trabalhar no workshop, porque a cada 15 dias tem workshop online e o ano que vem eu espero poder voltar com os workshops presenciais também. Aí a gente vai poder ir no presencial também, quando a gente fizer um online, porque eu estou realmente pensando em fazer um online por conta do TCC ano que vem. Sim, vai poder, só, no Instituto, tá? Só não pode ter no Rua Salto, em Indaiatuba, porque aí tem o custo do espaço Do lá. local, né? Né? Aí, mas vocês podem, só que aí tem esse custo. Mas no Instituto, gente, aí vocês podem participar gratuitamente, faz parte do curso. Tá. E nos online também, tá? O online, mesmo que eu volte com os workshops presenciais, eu vou fazer pelo menos um online. Ótimo. Então tá, vou ter que me matricular, né?
Depois, Faz isso tempo tá, exatamente, isso isso. está voltando demais para mim. Mas uma coisa que eu percebo é que eu, com o meu namorado, qualquer coisa que a gente tem que resolver, eu sento com ele falando, vamos sentar aqui, vamos alinhar. E aí eu sempre uso algum exercício parecido com o que eu aprendi com você nos workshops, sempre uso. Ou alguma coisa que eu li sobre, que eu acompanho, tudo. Eu leio os livros, eu acompanho. Então eu falo, cara, meu jeito de ver a vida é a visão sistêmica. Aí eu falei, quer saber, eu vou parar de perder meu tempo e adiar e vou fazer logo o curso. Porque é isso, né? Acho que quando a vida chama, eu tenho que parar de ser teimosa. Só isso. O conhecimento das constelações é uma filosofia de vida, porque fica mais fácil a gente aceitar a vida como ela é quando a gente entende as razões de tudo ser como é, né? Porque Sim. a gente agradecer, ter a gratidão e aceitar aquilo que é gostoso, que é bonito, que é legal, é fácil. Difícil é a gente agradecer a dor. Difícil é agradecer o sofrimento. Isso é mais difícil, né? E quando a gente tem esse conhecimento, essa visão sistêmica, fica um pouco mais fácil, porque a gente entende que nem tudo é tudo ruim. Tem o outro lado. E a A gente constelação começa a se ajuda a gente a questionar, né? acessar esse outro lado. Oi? A gente começa a questionar tudo. Tudo a gente olha com curiosidade, em vez de olhar. Antes a gente era reativo, né? Ai, não quero, não aceito, não. E agora a gente fala, mas por quê? Mas como? Mas por quê? O que tem por trás? E a gente faz esse olhar para tudo, né? A gente começa a olhar para a vida desse jeito. A gente pode até trocar o porquê com o para quê, né? Para que isso está acontecendo? Que movimento isso está me levando ou está me trazendo? Né? É mais que uma curiosidade, é uma abertura, a gente se abre para aquela realidade. Né? O constelador, para a gente se desenvolver como constelador, a gente precisa ir além dos nossos questionamentos, além da nossa curiosidade, além, inclusive, da nossa intenção de querer ajudar, de querer curar, de querer transformar. Lembra da cartinha que eu passei no começo? Acho que você chegou depois da cartinha. Cheguei. Eu li uma carta do Bert Hellinger e depois eu te mando pelo WhatsApp, se você quiser, que fala exatamente a postura que o constelador precisa ter, né? É além disso, simplesmente estar ali, né? A não interferência, a não a intenção. A constelação é diferente de outras técnicas, né? Tive muitos alunos psicólogos, né? Que atuam com a psicologia convencional, que é totalmente o inverso do que ensina a constelação familiar, né? Que é essa postura do não saber. Por isso que a constelação acessa no nível profundo, porque o não saber nos permite isso, nos permite esse acesso. E aí a gente tem quase um ano aí, 10 meses, para treinar isso. É para isso que serve o curso, para a gente se desenvolver nessa filosofia. Renata, tá aí ainda? Estou. É que eu estou pensando. Você falou são 10 meses, eu pensei, 10 meses apanhando. 10 meses de correção, 10 meses de alinhamento. Se eu pudesse filmar os alunos no começo, como eles estão no começo e agora no fim, e registrar detalhadamente esse progresso como pessoa mesmo, ou se eu pudesse ter me filmado, né? Quem eu era há 10 anos atrás e quem eu sou hoje,
resumiria um pouco dessa filosofia sistêmica, né? Quando a gente... É só um aprendizado dessa aceitação, inclui também a gente se aceitar, a gente aceitar a nossa limitação, a gente aceitar as dificuldades que a gente sente e a dificuldade que tem ali. Quando a gente aceita isso flui, a gente nem vê passar. Quando a gente... É interessante porque o curso ele é um final de semana inteiro, né? O presencial. O sábado o dia todo e o domingo até às 13. E a gente não sente o tempo passar. Porque a frequência, essa energia quântica, esse tempo quântico atemporal, flui de uma forma tão fluida mesmo, tão linear, que a gente não sente. Então, ninguém nunca me relatou que foram 10 meses de sofrimento. Não posso afirmar que não vai ser com você, mas ninguém nunca me deu esse depoimento, esse feedback. Então tá bom. Mas é que eu já imagino o quanto. Eu acho que eu tô cheia de muita coisa. Esse ano na faculdade foi um ano bem pesado para mim, do estágio e tudo. Então eu sinto que eu tô precisando, realmente, não que seja ruim, não que seja um sofrimento, mas é o largar, sabe? O soltar esse saber. Sim. Eu acho que eu acumulei o saber. Então eu estou, na verdade, quando eu falo isso, é uma vontade mesmo, é um estar aberto a isso. A realmente a ser lapidada, a deixar ir esse monte de conhecimento, esse monte de coisa, essas certezas. Sim. É uma necessidade, eu acho, não é uma coisa ruim, não vejo isso como ruim, é realmente um processo que eu quero viver, eu quero ser uma terapeuta mais leve. Então, para mim é bom pensar nisso. Esse olhar pode te ajudar no seu trabalho como terapeuta, né? Porque fica mais leve a gente atuar com uma ferramenta que deixa do outro o que é do outro, né? A gente não traz para a gente questões que não são nossas. E a constelação, ela nos ensina até essa postura. Né? Tem um módulo, que é o módulo 7, que a gente vai falar sobre as ordens da ajuda. Né? E ajudar respeitando essas ordens é um outro nível de ajuda. É a boa ajuda, né? A ajuda eficaz. A gente ajuda sem tirar a dignidade do outro. A gente ajuda respeitando o outro, sem invadir. E aí o trabalho terapêutico ele ganha mais força, né? Fica mais leve. Uhum. Mas alguém tem alguma pergunta sobre o curso? Sobre o conteúdo das constelações? Mais ninguém? Eu prefiro que você me mande ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, não sei, que eu acho que é melhor ler e assimilar tudo Isso. certinho, questões de valores, tudo isso. Tá, eu vou te mandar. Nesse arquivo não tem o valor com o desconto, tá? Porque como a promoção já acabou, eu tirei de lá. Mas aí depois eu te mando o valor certinho com o desconto da bolsa de 40%. Tá bom? Até Aí, sexta. A inscrição até sexta aí tem esses 40%, tá? toda a programação, toda que se separa por módulos, né? Tem tudo que cada módulo vai oferecer, né? Tem o cronograma lá, o conteúdo programático, tem as datas, tem todas as informações para receber o certificado. O certificado o curso é registrado, os certificados também são registrados na Biblioteca Nacional. Então, se vocês depois quiserem tirar a carteirinha da ABRAT, é reconhecido pela ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos.
Então, através do certificado que vocês recebem no final do curso, quem precisa e quem tem interesse pode solicitar a associação lá na Abrat, só enviar o certificado que já tem registro lá com eles, tá? Então, tem Tá. todas essas informações do que precisa para receber o certificado, né? O trabalho de conclusão, que é super simples, né? Eu lido com os meus alunos já como adultos, eu os enxergo como adultos, até porque, para serem consteladores, a gente precisa sair da postura da criança, que a gente vai ver muito isso, essa dinâmica, né? O quanto a gente, por diversas vezes, vai para a postura da criança. E quanto mais tempo a gente, na nossa vida, ficar na postura adulta, mais a gente consegue produzir, crescer e avançar, né? Então, é um trabalho que eu exijo para enviar o certificado, mas é um trabalho super simples, né? De 5 a 10 páginas, é mais um resumo, né? Uma síntese do que foi o curso para você, né? Vou mandar, então, todas essas especificações. Oi? Ô, Cris, mais uma pergunta. Eu consigo começar a constelar a partir de qual momento do curso ou só no final do curso? No começo, você vai receber conhecimentos básicos do que são as dinâmicas ocultas que a gente começa a estudar nas constelações, né? A gente vai esmiuçar as leis sistêmicas. Quando a gente chega no módulo 7, que são as ordens da ajuda, onde a gente começa a ver a transferência e a contratransferência, e aí você já está, primeiro que você já está bem trabalhada do módulo 1 ao módulo 7, e você já vai ter conhecimento sobre a postura do constelador. Aí sim você vai ter mais segurança para começar a atuar com as constelações. Começar, né? Não é sair fazendo as constelações, porque você vai aprender efetivamente mesmo no 10º módulo, né? Que é onde, só que do 1 até o 10, vocês vão treinar muito entre vocês, entre os alunos, um constelando o outro, os exercícios em trio, em dupla, isso vai dando segurança, né? Mas constelar o paciente ou alguém de fora, quem já é terapeuta e quem já tem essa postura terapêutica, a partir do 7º módulo já vai conseguir. Quem não é, sugiro que espere terminar. Tá, entendi. Tá bom? Mas é você que Tá vai ótimo. sentir, não sou eu que vou determinar qual é o momento que você vai estar pronta, você vai sentir esse momento. Se você sentir que esse conhecimento que você tem no 7º módulo, que você já sabe de todas as leis e você já pode atuar com as constelações, você vai fazer, né? Se você já tiver essa base para isso, você vai saber. Tá? Mas a Entendi. autorização no papel, tudo certinho, com o certificado, a partir do 10º módulo. Tá ótimo. Tá bom? Mas alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu vou enviar para quem tiver interesse. A Renata já tem, né, as informações, eu te envio, Viviane. E aí, quem mais quiser, só me chama lá no WhatsApp que eu mando todas as informações do curso. E até sexta, a bolsa está disponível para vocês, né? E dia 22, a gente vai ter o nosso último workshop de constelação familiar do ano de 2020, vai ser online. A gente vai falar sobre o presente, o passado e o futuro. Mando sim, Lindalva. Lindalva está pedindo por e-mail. Eu te mando. E aí a gente vai trabalhar, então, o nosso passado, presente e futuro nesse dia 22. Vai ser na próxima terça-feira.
Então, estão todos convidados. No nosso workshop, a gente faz exercícios, todo mundo faz exercício de constelação, e às vezes o campo escolhe um para constelar, né? E para participar desse workshop e até fazer os exercícios e participar da constelação, o valor é único de R$ 50. Te mando também, Patrícia. Te mando por e-mail. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês hoje em assistir a aula. Não dá para passar todo o conteúdo do primeiro módulo. O primeiro módulo ele tem 61 slides, eu passei 30, e resumido ainda. Tem 61 slides. Geralmente a gente faz junto, né? A gente vai intercalando a teoria com a prática, né? Mas eu quis passar um pouquinho do que é essa primeira aula para vocês sentirem, né? Obrigada, Lindalva. Que bom que eu consegui passar um pouquinho do meu conhecimento das constelações. Gratidão pelo tempo que vocês disponibilizaram em me ouvir e que possamos nos encontrar mais vezes. E eu encaminho todo o conteúdo do curso para vocês. Mais alguma pergunta, mais alguma informação antes da gente finalizar? Gratidão, Viviane, também. Também agradeço. Até breve, então, pessoal. Gratidão. Saudades também, Renata. Gratidão.